Lá em São Francisco de Paula, as maiores lembranças estão relacionadas com o meu pai, que era professor, e com ele é que eu entrei no mundo dos livros, né? Ele tinha uma peça dentro de casa que ele chamava de biblioteca, e onde eu tive acesso às primeiras obras de literatura. Quando eu estava terminando o ensino fundamental, na época chamado de primário, né? Meu pai me disse, olha, eu não tenho condições de pagar um ginásio. Só tem dois caminhos, ou consigo uma vaga no colégio militar, ou consigo que tu entres num colégio de padres, né, num seminário. Mas o que apareceu foi o seguinte, o bispo de Caxias foi fazer uma visita pastoral lá em São Francisco, e eu fiz o discurso de recepção. Meu pai escreveu o discurso. Resultado, o bispo me convidou, perguntou se eu não queria vir para o seminário. E foi aí que eu tive contato com os poetas modernos brasileiros, né? Descobri Machado de Assis, que para mim foi uma marca muito importante, né, na minha formação. Fui no seminário lendo Manuel Bandeira, lendo Murilo Mendes, lendo outros poetas modernos, eu vi que a gente podia fazer poesia com as coisas do dia a dia, né? É aí que eu comecei a fazer poesia. Conversando com o Macris Clear, que era médico, né? A gente jantando uma vez, ele brincava comigo dizendo, nós temos uma visão de mundo que outros escritores não têm. Eu tenho a visão do médico, né, que conhece detalhes pessoais das pessoas, e tu tem a visão do padre, que também conhece, né, até as confissões, né, do confessionário, né? E isso dá uma visão diferente. Então não atrapalhou em nada, não. O argumento que levou a sair foi o seguinte, que quando eu entrei no sacerdócio, foi na abertura da igreja feita pelo Papa João XXIII. E logo depois do João XXIII veio um outro Papa, Paulo VI, que começou a fechar de novo, né, a visão da igreja. Aí eu cheguei para o bispo, que era Dom Benedito Zorzi, e disse a ele que eu tinha assumido um compromisso com a igreja do João XXIII. Então, não estava me sentindo à vontade com a igreja do Paulo VI. Sabe o que o Dom Benedito me disse? Eu entendo. Dar aula na faculdade, fui convidado pelo diretor, e eu só tinha um bacharelado em filosofia, então fui convidado para dar a introdução à filosofia, que como eu usava exemplos da literatura para dar filosofia, os alunos descobriram que eu entendia mais de literatura. Aí eu comecei a fazer o mestrado em letras na URGS, né? Eu acabei não concluindo o mestrado na URGS porque eu me envolvi na administração da URGS. Quando a URGS começou a investir na criação de programas de pós-graduação, voltei a me interessar para ter titulação de pós-graduação, e fiz um mestrado em educação pela Universidade de São Carlos, né? E depois de doutorado em letras pela PUC. Eu estava dando um curso de literatura rio-grandense. Aí me dei conta de que de todos os povos que habitaram o Rio Grande do Sul, só os italianos ainda não estavam presentes na literatura, com a presença marcante na literatura rio-grandense brasileira como as outras etnias. Aí eu decidi que ia colocar os italianos na literatura brasileira. Não era para ser um livro para ser lido aqui dentro do município, dentro da região, mas para ser conhecido no Brasil. E é aí que eu escrevo romance. Começo a escrever quando eu já tenho 40 anos de idade, que, aliás, é uma teoria dos técnicos de romance, é que antes dos 40 ninguém tem visão suficiente para escrever romance. Tem uma visão muito personalizada. Depois dos 40 é que tem uma visão mais abrangente para mostrar os ângulos variados, né, dentro de uma narrativa. E é então que eu escrevo. Aí eu fiz o plano de escrever um romance de 3 gerações. Mas como eu tinha dados
Mas para a segunda geração eu comecei pela geração do meio, né? O Quatrilho. E depois de escrever o Quatrilho é que eu voltei atrás e escrevi a Cocanha, que é a primeira geração, e a Babilônia, que é a terceira. O que eu queria escrever no Quatrilho era um romance de base sociológica, né, socioeconômica, que era o período de transição da economia agrícola para a economia comercial e industrial, né? Tentando mostrar o que é que muda na cabeça do personagem de um colono que passa o dia ali batendo enxada na terra e de repente começa a ver que dá para ganhar dinheiro com outra coisa, né? Aí eu comecei a escrever, já tinha escrito umas 30, 40 páginas, né, contando a história desse colono que ia se tornar empresário. E contei para o meu colega Ari Trentin. Ele me perguntou, em que período tu está situando? Eu disse, olha, em 1910. Aí então eu tenho uma história para contar, que aconteceu com os meus avós. E aí ele contou a história, né, de que ele era descendente de um casal que tinha se juntado depois que os outros dois tinham criado uma parceria e saído, né, Aí me veio outro insight. A coisa muda tanto na cabeça desse sujeito que entra nesse outro mundo econômico que até as relações afetivas mudam, né? Máximo era um sujeito que já tinha viajado pelo mundo, e quando ele chega nesse ambiente, né, da colônia em Caxias, ele se sente deslocado, fora d'água. E aos poucos ele vai descobrindo que Teresa teria um pouco daquela chama, né, daquela capacidade de despertar o seu interesse. Eu recebi a comunicação de que havia um lançamento aqui na cidade de Caxias, né? Aí, naquele momento eu pensei, bom, pode ser que o romance desagrade o clero, a igreja, desagrade os defensores da moral familiar, desagrade o mundo dos empresários também, não é? Se desagradar muito, eu saio de Caxias e vou morar no Rio de Janeiro. Para surpresa minha, o resultado foi exatamente o contrário. O romance agradou todos os que leram, gostaram dele. Eu escrevi antes o Quatrilho e depois escrevi o Caso do Martelo. E por uma dessas circunstâncias, né, da indústria do livro, o Caso do Martelo saiu publicado antes, né? Um amigo meu na Globo, Antônio Calmon, ficou conhecendo, né, que o Antônio Calmon tinha sido convidado pelo Barreto para fazer a adaptação do Quatrilho para o cinema, né? Aí, quando ele veio a Caxias, queria conhecer as paisagens, as pessoas, etc. Aí eu dei para ele o Caso do Martelo e ele imediatamente disse, vamos fazer um caso especial. Me convidaram para ir até o Rio, fui até a TV Globo, na época ainda era o Roberto Marinho. Eu não esqueço que quando eu estava no saguão da TV Globo, né, chegou o Roberto Marinho com um grupo de assessores e o Antônio Calmon me apresentou para ele. O aperto de mão do Roberto Marinho foi de esmagar os dedos, né? Impressionante, não esqueço também. E aí então o Caso do Martelo foi adaptado para a televisão com o roteiro do Antônio Calmon. Ele foi assassinado, apancado. E a pessoa que deu as marteladas era uma pessoa forte? Uma pequena cidade do interior, envolvida por um mistério. E o senhor suspeita de quem? Tente desvendar o Caso do Martelo, com Lima Duarte, Guilherme Fontes, Everton de Castro e Yara Lins. Caso especial. Na época era o Daniel Filho, o diretor de produção da Globo. Aí ele quis saber se de outras histórias, e fui convidado para ser novelista da Globo. Aí eu agradeci.
Para ser novelista da Globo, eu tinha que sair de Caxias, deixar de ser professor universitário, não é? E me concentrar em imaginar histórias, né, para televisão. Eu achei que não era a minha vocação, não aceitei. Bom, aí entra uma personagem muito importante, caxiense também, chamada Ítala Nandi, que na época era atriz da TV Globo no Rio, não é? No ano em que saiu o Romance, foi em 85, ela veio a Caxias passar férias com a família, né, que é a família daqui, e um amigo deu para ela o quadrilho para ela ler. Quando ela voltou da praia, ela foi direto me procurar, perguntar se eu não queria fazer filme. E ela queria fazer o papel da Teresa, que ela conhecia o pessoal de produtores de cinema do Rio, etc. Funcionou como uma espécie de agente, né, literário, negociando com o Luiz Carlos Barreto. Luiz Carlos Barreto leu o Romance e decidiu vir a Caxias para conhecer o cenário, o ambiente, etc., ver se dava para fazer o filme. Né? E é aí que entra o Antônio Calmon, convidado pelo Barreto para fazer a adaptação do Romance para o cinema. Todo o trabalho de pré-produção, quando eles vieram a Caxias, né, já com um elenco escolhido e tal, não é? Eles andaram pelas colônias do interior, além de Flores da Cunha, foram na sociedade da igreja, ver eles jogando quadrilho, para ver como é que era o jogo do quadrilho. Interessados em pegar o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de olhar dos italianos daqui. Adivinha onde fui ontem? Aonde? Ao cinema. No final, o Fábio Barreto, que gostaria de marcar a minha presença no filme, me colocando numa cena, né, como fotógrafo que já estava no roteiro, né, fotografia da última cena, né. Aí eu respondi para ele, tudo bem, mas então tu vais dar uma de Hitchcock, vais aparecer também. Aí ele concordou, tudo bem. E ele aparece no filme, só que ninguém identifica. Uma noite que a Pierina está em casa e ouve um cavalo galopando na rua e vai para a porta assustada. Quem vem galopando é o Fábio Barreto. Quando o filme foi concluído, ele teve uma avant-première, como chamava na época, aqui em Caxias, né? Um cinema que não existe mais, que era do Ciclo Operário, Cinema Imperial. Quando terminou o filme, a plateia estava lotada, o cinema se levantou e ficou batendo palmas durante todo o tempo em que passaram os créditos. Então a expectativa era de que o filme conseguisse vender uns 100 mil ingressos por mês, né? Vendeu 100 mil na primeira semana. Só no Rio Grande do Sul. Então ele foi um sucesso imediato, né? E para surpresa de todos, inclusive do Barreto, foi incluído entre os 5 finalistas de melhor filme estrangeiro. From Brazil, O Quatrilho, Fabio Barreto. Yeah, that's kind of funny. Director. O que eu pensei foi bem simples. Eu queria botar o imigrante italiano na literatura brasileira e acabei colocando no mundo. O Brasil inteiro torce hoje por um Oscar na maior festa do cinema mundial. Nós concorremos ao Oscar de melhor filme estrangeiro com O Quatrilho. Estamos aqui agora pertinho da hora de torcer muito por O Quatrilho, filme brasileiro que está concorrendo ao Oscar de 96. Eu recebi uma homenagem na ocasião na Câmara de Indústria e Comércio, não é? E lá ficou salientado que O Quatrilho tinha feito mais divulgação de Caxias do Sul no mundo
do que qualquer outra campanha de publicidade, etc., de empresas, etc., né? Eu nunca tive medo de nenhuma das funções que eu exerci, não. Eu aceitei porque achei que tinha algumas coisas que eu podia fazer estando nessa função, né? A primeira, que existe até hoje, foi criar um programa permanente de estímulo à leitura. Eu dizia para os meus assessores lá, não adianta fazer a campanha do livro, uma vez por ano, a campanha do dia do livro, fazer a feira do livro, tem que manter o permanente, campanha permanente. Aí montamos um programa valorizado, repetido, imitado no Brasil inteiro, né, depois disso. No Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, e etc., né, várias cidades adotaram esse modelo, né. Outra marca que eu deixei, né, porque eu fiquei só 1 ano e meio de secretário, né, de Cultura, foi o de mudar o foco da Festa da Uva, que tinha o foco só na imigração italiana, e eu propus que se fizesse um foco em todos os que participaram da construção da cidade. E começar pelos negros, que foram que construíram o barracão, né, que alojou os imigrantes, né. Os índios, era o Campo dos Bugres aqui, né. Os alemães, que trouxeram fábrica os curtumes, primeiro o curtume de Caxias, foram os alemães que vieram implantar. Então, na Festa da Uva de 2006, né, se não me engano, lancei o lema "A alegria de estarmos juntos". E ficou marcado, né? Vem conosco cantar e comemorar, a alegria de estarmos juntos, a alegria de estarmos juntos. Eu só não continuei na Secretaria da Cultura porque fui convidado para voltar para a universidade e assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Aí, então, pedi licença para o prefeito, né, que era o José Ivo Sartori na época. Ele não gostou muito, né, da minha decisão, mas eu preferi voltar para a universidade e trabalhar nesse campo. Quando eu participei da administração da universidade, eu me envolvi em projetos de desenvolvimento da instituição, não é? O momento decisivo foi a regionalização da universidade, que também foi que eu coordenei. A universidade não podia abrir cursos fora da sede. Aí, ouvindo uma palestra de o reitor da Universidade do Canadá, de Montreal, ele dizia que lá no Canadá eles criaram sedes em várias cidades e chamaram de Universidade Multicamp e colocaram cursos, então, em várias cidades. Aí eu trouxe essa ideia para cá, dizendo, se só podemos abrir cursos na sede da universidade, vamos abrir sedes em outras cidades da região, dentro de um princípio básico que era de facilitar o acesso ao ensino superior. O projeto depois foi imitado, copiado e repetido no Brasil inteiro.